Heleno Lopes sou eu, estou aqui no meu escritório em Fortaleza nesta sexta-feira, qual é o dia de hoje? Me esqueci. 14. Dia 14 de outubro de 2022. Estou bem doido. Eu sei que você que é católico, você pega a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13, 1 a 7, né? Primeiro a 7, ao 7º versículos, né? É bom, você tem que ler. A Bíblia é a nossa Constituição universal, Constituição da vida, dos direitos humanos, de tudo. Senhores, eu vou falar hoje sobre um cara que disse para mim, mostrou, foi condenado por crime de falso testemunho. Aí ele disse que me ouviu e disse que ele, contando a verdade no processo, o juiz não podia condená-lo. Mas eu vou dar uma explicação do que eu vi, né? Também quero dizer para os senhores que uma vez que fiquei tão mordido de raiva com um padre que estava celebrando a missa lá na igreja Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, já foi este ano. Eu peguei, mandei um relatório para o Papa Francisco, lá em Roma. Olha aqui, Benete. Olha bem. Dizendo que ele ia tomar providência, porque o padre tem que fazer uma homilia, que se ele gosta da esquerda, que ele fique tranquilo, não fique boatando nem propalando. Todo mundo sabe que tem padre, tem evangélico do lado da Venezuela, do lado de Cuba, do lado da Argentina, da Nicarágua, e por isso é que eles estão levando chibata lá na Nicarágua. Porque estão apoiando a ditadura, aqui fora apoiam alguns. E existe, todos sabem que existem padres e evangélicos, pessoal cristão, que são vermelhos, são verdadeiras melancias, por fora são verdes, por dentro vermelho. Eu estou dizendo isso porque todo mundo sabe que tem. Aí esse padre esnobou de defender o tipo de coisa canhoto, esquerda. Aí o Papa me respondeu, está aqui o cartãozinho dele, aqui o cartão do Papa, você vê, viu? Aqui, está aqui o que ele mandou. Isso aqui já foi lido, vocês podem até ler que é bem pouquinho, vou deixar um pedacinho, viu, pessoal? Fica gravado aí. Dá para ler lá? E como é o nome do assessor do Papa, aí, Bernardo? Teu nome? Monsenhor Luiz Roberto Cona. Monsenhor Luiz Roberto Cona. É o assessor do Papa. Olha, o Papa fez de conta que ela fez de que recebeu e tal, saiu pela tangente, porque o Papa também sabe, né? O Papa é argentino, está cheio de revolta. Mas de qualquer forma, eu demonstrei minha revolta, entendeu? Mandei essa cartinha para o Papa, ele foi muito gentil, disse que ia orar por mim, foi legal. O Papa é uma pessoa fenomenal, porque suporta nesse mundo de guerra da Ucrânia com a Rússia, o Afeganistão, negócio da China, e mais o conflito Coreia do Norte, Coreia do Sul, Nicarágua, ele vendo os padres expulsos do país, outros encarcerados, igrejas católicas fechadas, até gente sofrida pela ditadura do Daniel Ortega, a mesma ditadura elogiada pelo Lula, que quer voltar ao Brasil para salvar o governo, para salvar a democracia, pessoal. A democracia, vocês acreditam? O cara que saqueou o Brasil e não tem a cara de pedir desculpa ao povo brasileiro pela roubalheira do governo dele. Aliás, não posso nem dizer que o Lula não é mais ladrão, não. Porque o grande Alexandre de Moraes, ministro do STF, agora presidente do TSE, ele
mandou tirar das propagandas do Bolsonaro, chamar Lula de ladrão e chamar de corrupto, não pode. Tem que chamar de inocente, candidato. Mas ele aceita o Lula chamar, como ele chamou no mundo alemão, botar de mentiroso, ele chama até, pegaram, fizeram até uma cabeça, a cara do Bolsonaro, botaram o Hitler, fizeram a fisionomia, chutaram a cabeça do Bolsonaro como se fosse uma bola, queimaram a bandeira brasileira. Agora, o cara faz nojo, é que eu ouvi esse Lula falando, faz nojo, dá-me náuseas, entendeu? Quando eu escuto ele falar as coisas que ele fala, imundo, imoral, desonesto, crápula. E agora, aconselho dessa mulher chamada Simone Tebet, que de mulher só tem o jeito, porque pelo jeito não é homem não, eu quero dizer o jeito dela, diz que é feminista, defende das mulheres, que nada, Simone Tebet. Quem assistiu a sua palhaçada na CPI do lixo, sabe que você não é disso. Você com medo de perder a eleição para renovar o seu mandato de senador lá pela sua terra, Mato Grosso, você sabia que ia perder para a ministra Tereza Cristina, né? A Tereza Cristina. Você perdia. Aí você se alia ao Lula, você esculambou. Aí deu um conselho. Olha, Lula, você tem que andar de branco, porque o vermelho afronta muito. Aí ele foi lá para o mundo alemão, esculambou o Bolsonaro, ele não tinha proposta de governo, quer te assistir um cidadão chamado Gilberto Braga, ou seu Gilberto Braga, esse que é professor, não sei o que é, economista, entrevistado na Globo e na Jovem Pan. Na Globo ele faz o gosto da Globo, que eu entendo, tudo que eu entendo. Na Jovem Pan ele fica eclético. É lascar, né, pessoal? É lascar. Então eu quero dizer aos senhores que dia 30 de outubro agora, está bem pertinho, passando esse domingo, e o outro, esse domingo agora, 16, 23, dia 30. São 2 domingos ainda antes do dia 30. Vocês se preparem, porque, olha, ontem eu assisti a uma live, eu sou coruja danado, eu não enxergo, mas dá para ver os vultos, mas a voz do Bolsonaro eu conheço. O cara mostrando que se preparem, porque olha bem, eu vou já mostrar a vocês o que o cara disse e o que ele provou. E que também eu concordo com ele. Isso eu venho dizendo há muito tempo. Que é preciso ter sacrifício para suportar e suporta o Bolsonaro. Aí, primeiro, quantos milhões de pessoas que assistem às lives dos empresários Luciano Hang, esse Afrânio Barreira, do Coco Babão, e os outros 6 empresários que tiveram suas contas de canais bloqueados por ordem do Ministério Alexandre de Moraes, justamente pessoas que podiam pedir voto para o Bolsonaro. Agora existe outra ameaça. Pediram para ele bloquear, suspender 33 sites só de gente que tem de milhões para lá de curtidores, de compartilhadores, de visualizadores, para tirar, para evitar, do seu direito, eu sou o Bolsonaro. Eu não sei porque o meu canal está um pouquinho, igual o Marcelo Vila que assiste lá em São Paulo, o J. Evangelista lá na Itatira, sertãozão do Ceará. Agora veja uma coisa, você não acha que é um absurdo? Tudo para prejudicar a candidatura do Bolsonaro. Então esse rapaz, esse canal, eu ouvi a voz do Bolsonaro, ele botou lá um negócio escrito, mas essa voz dele, ele falou, é sintomática. É aquilo que eu venho dizendo. Nós temos o Instituto Democrático, previsto no artigo 142 da Constituição Federal, que é a convocação das Forças Armadas como poder moderador para salvar a nossa democracia. Porque, ao que parece, o partido do Lula é o mesmo partido de ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles fazem ainda acontecendo contra nós brasileiros. Vocês vejam uma coisa, a Damares Alves
que foi ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, ela tinha mandado investigar, muitas investigações sigilosas quanto ao pedofilismo lá do arquipélago de Marajó. Assim que ela, no culto lá da religião dela, que ela é evangélica, ela falou que existia criança de 8 meses sendo estuprada, entendeu? Perdia até os dentes, aquele negócio todinho. Aí, de repente, requereu ao Alexandre de Moraes. Não, foi Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski recebeu o processo, se julgou incompetente porque a Damares deixou de ser ministra e ainda não é diplomada como senadora, que o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal diz que a partir da diplomação o parlamentar passa a ter as prerrogativas do cargo, mandou para o Ministério do Pará para mandar investigar a Damares pela pretensa ou suposta prevaricação, porque se ela disse aquilo lá na igreja, lamentando, ela não denunciou, lamentando, dizendo que aí ela foi entrevistada 1000 vezes nas estações de rádio, explicou o fato que foi erguida a investigação, na época eu estou me reportando ao fato, mesmo assim foi mandada ser elaborada a investigação. Eu pergunto, ô ministro Ricardo Lewandowski, o senhor não pode aconselhar o seu colega Alexandre Moraes para se julgar incompetente também nos casos do Roberto Jefferson, que não tem privilegiado, igual a Damares, atualmente, falando dos Santos, o Zé Truvão, também aquele cara, o Elton Macedo, jornalista, Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, esse pessoal todo está aí, processado finalmente, e o ministro Alexandre, eu não sei por que o Alexandre Moraes diz uma coisa no processo, no caso igual o Ricardo Lewandowski diz diferente. É de lascar, rapaz, não tem que aguente. Mas vocês vejam outra coisa vai acontecer, eu vou fazer a prevenção aqui, a previsão. Previsão. O órgão especial do Superior Tribunal de Justiça é composto por 15 ministros. Quando a ministra Laurita Vaz mandou afastar do cargo o Paulo Dantas, governador de Alagoas, eu explico a situação dele. Por que ele é governador de Alagoas? Ele está afastado. Porque ele assumiu, como presidente da Assembleia, um mandato tampão, porque no momento que o Renan Calheiros, filho, é triste, filho do Renan Calheiros, foi ficar incompatibilizado para poder concorrer ao cargo, ao mandato de senador, e foi eleito, infelizmente, né? Aí o que acontece? Ele ficou como governador, depois se candidatou à reeleição. Assumiu outro presidente da Assembleia, Vanderlei Neto. De imediato, foi ouvida a fala do Renan Calheiros, dizendo que era um absurdo da perseguição política. Aí, de repente, determinaram, entre aspas, que a ministra Laurita Vaz botasse imediatamente em votação pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Aí só compareceram 12 ministros, 8, eu não sei que eu não assisti a sessão, pelo que eu vejo, 12. Foi 10-2, mantendo o afastamento, não por 6 meses, mas até o dia 31 de dezembro. Não, acho que tem que ser até o dia 31, é quando se exaure todo e qualquer mandato de governador de Estado. Aí mandou até o dia 31. Nós temos aí uma série de coisas, e eu vou fazer uma previsão. Será que essa decisão vai ser mantida? Será que o pessoal do Lula, que ele é protegido do Lula, não vai recorrer ao Supremo e conseguir, ou ao Tribunal Eleitoral, conseguiu eliminar para suspender as decisões da Laurita Vaz e do colegiado, e o cara voltar a ser governador tampão até o final do mandato? Você pensa aí, pessoal.
Você quer ver outra coisa que nós vimos aí? Quando a turma do Bolsonaro recorreu ao presidente do TSE, foi para investigar, não, espera bem, para investigar, não sei o que foi lá, não, foi isso aqui, agora me lembro, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, e também o CAD, e quem mais? Foi o CAD, eu sei o ministro da Justiça, bom, e o PS, salvo engano, requereram a investigação das empresas de pesquisa. Empresas. Aí foi a Polícia Federal instaurar o inquérito. Aí, olha outra excrescência do Alexandre de Moraes, presidente do TSE. A competência para determinar é do Tribunal Eleitoral, porque se trata de coisa eleitoral. Não pode envolver-se o ministro da Justiça, ninguém pode querer. Rapaz, isso é ridículo, né? Aí mandou suspender as investigações, que as empresas são livres, aí pronto. Já hoje vai sair uma outra excrescente vitória do Lula em pesquisa, dessa vez vai ser de 80 a 20. Com certeza, vai sair hoje. Rapaz, é ridículo isso. Porque quem aprendeu uma coisinha de direito, até para concurso, esses concursos que tem matérias de direito, sabe que toda autoridade pública, olhe bem, tem o dever de ofício instaurar investigação sobre crimes, crime de ação pública incondicionada. Não é preciso determinar, não é preciso requerer, pode requerer o inquérito por notícia-crime, artigo 27 do Código de Processo Penal, de lá, qualquer pessoa do povo pode formular denúncia contra quem esteja cometendo crime de ação pública incondicionada. Aí, não pode, porque só que ele podia a justiça eleitoral, não podia o ministro da Justiça defender a honra da nossa democracia, porque pelo que se verifica, essas pesquisas são manipuladas pela forma excrescente e até pela afirmação de um dos donos de empresas que prestou declarações a Cristina Kemmel, da Jovem Pan, dizendo que tem cliente que encomenda pesquisa e outros pagam o resultado da pesquisa. Olha bem, aí não pode investigar. Que crimes seriam? No meu ponto de vista, seria falsidade ideológica, seria cartel, um bocado de coisa. Então, eu acho, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele faz a vontade da Constituição própria dele, no Código de Processo Penal próprio dele. Mas o Código nosso, a nossa Constituição, é a mesma do Bolsonaro, é a mesma, é igual. Eu quero ainda ressaltar que a gente fica atordoado ouvindo essas coisas, ouvindo. Nós temos que, quando esse cidadão que tem um canal sério, ele botou a fala do Bolsonaro. Isso aqui é um caso que ele tem que estudar, analisar. Quando o Bolsonaro diz, meu querido TSE, ele começou assim, a não ser que tenha sido só parte da gravação. Eu quero pedir para não prejudicarem a minha campanha eleitoral. Eu estou dizendo com as minhas palavras aquilo que eu te envio. Pedir porque quando bloquearam os empresários, quantos milhões de pessoas deixaram de ser objeto de recomendação pelo voto da minha pessoa. E agora pediram
primeiro, para censurar previamente a Gazeta do Povo, que é um jornal sério do Paraná. Segundo, bloquear as redes sociais de 33 pessoas que têm milhões que assistem aos seus canais. Ele pediu, disse, olha, a gente não pode tolerar mais não. Eu tenho que tomar uma providência. Aí eu senti nele que ele está bem orientado, inclusive, porque paciência é o bicho que todo mundo sabe que também se esgota. Eu acho que o cara que pegou a facada daquela e ter a paciência de tolerar todos os dias, levantar o Brasil para o mundo inteiro ver, com o ministro Paulo Guedes fazendo a nossa economia ultrapassar todos os países de primeiro mundo. Inflação nossa inferior à inflação dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra. Brasil produzindo tudo, exportando e tudo, porque a política do Paulo Guedes é diminuir o Estado. Diminuir o Estado é criar emprego. Em primeiro lugar, são empresas que vão assumir. Quanta gente se empregou quando a Coelce foi privatizada? Quanta gente poderá empregar-se quando a privatização dos Correios for feita? Tem essas coisas, né, pessoal? Aí, vamos esperar, porque eu achei, pela serenidade como ele falou, pediu até desculpa ao povo, porque o Bolsonaro ele é de vendetta. Qualquer cidadão aflito, nervoso de tanto ser constrangido, vendo o seu país mergulhado numa pandemia, com os resquícios não, com os efeitos de uma guerra entre dois países da Europa, Rússia e Ucrânia, vendo a economia se devastar com a pandemia e ser acusado de não ter vacinado a população, de ter retardado, acusado aquelas mortes lá em Manaus, que ele não teve culpa nenhuma. Porque vocês se lembram, eu disse nessas minhas lives, quando foi decretada a pandemia, que veio o estado de calamidade, eu digo, porque o Lula está lambendo os beijos. Lambendo os beijos, porque ele, se fosse presidente, era o pão com leite condensado, dinheirinho no bolso sem prestar conta. Mas ele tem muito preposto nos estados. E vocês sabem o que aconteceu, né? O Amazonas, que teve presos dois irmãos do Omar de Assis, que infelizmente foi eleito agora governador de novo do Amazonas. Oh, meu Deus, o povo vai sofrer muito. O que aconteceu em Maceió, na Lagoas? O que aconteceu na Bahia? O que aconteceu no consórcio do Nordeste? Compraram lá, no Amazonas, Pará, sei lá, compraram respiradores de ar, uma adega de vinho. Oxigênio faltou, porque o derrame de dinheiro foi feito para os prefeitos e governadores. Vocês já viram falar, já ouviram falar? Quando foi que os governadores dos estados e prefeitos pagaram em dia os seus servidores, aproveitando o dinheiro da pandemia? Eles estão em dia. Quando foi que vocês ouviram falar em três deflações? Quando foi que vocês ouviram falar em diminuição do preço da gasolina, do combustível, que o Brasil é o preço mais barato? Aí fico dizendo um bocado de porcaria com o Bolsonaro. Você não é essa tal de Amanda Clay, essa tal de Thaís Oyama, esse tal de Fábio Pitero, um bocado de cara que não tem vergonha. Você assistindo a CNN é uma palhaçada. Todo mundo, o Lula não anda mais de vermelho, isso para disfarçar o seu coração de comunista, que todo mundo sabe. Ele prega abertamente o aborto, diz aí
Inclusive, ele tem o prazer de mentir. Ele diz, lá no Brasil tem 30 milhões de crianças morrendo de fome. Aí, rapaz, o pessoal lá por fora gosta muito quando a gente mente. Entendeu? Um canalha desse não pode ser mais presidente da República, infelizmente. Olha, só isso está hoje. Hoje é o dia que o Nelson Mandela... Não, aquele lá dos Estados Unidos, Martin Luther King, o dia que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não é Prêmio Nobel não, Prêmio Nobel da Paz. Depois mataram o rapaz, né? É isso aí. O Nelson Mandela, que era para ser o Lula do Brasil, ou o Brasil ser o Nelson Mandela do Brasil, mas ele, ao contrário, destruiu a nossa pátria, destruiu a bandeira brasileira, destruiu a democracia, criou nas escolas professores, alunos, tudo ensinando ideologia de gênero, ensinando os garotos, em vez de aprenderem a geografia, a matemática, a aritmética, a leitura, a escreverem poemas. Me lembro, no meu tempo de menino, só sentava na aula, quando, olha bem que o doutor Edilson era protestante, ela era evangélico, mas tinha aula de religião da Igreja Católica, era um padre. Porque naquele tempo a religião católica era predominante absoluta, entendeu? E lá de assiste quem quiser assistir. Aí veio um cara desse, rapaz, acabou com a educação do jovem. Aí o jovem tem que botar lá que o nome social, mudar de nome, ter 2 nomes. Isso é ridículo. Tirar o sexo da criança do registro de nascimento, que pode ser que ele mude, né? Isso é ridículo. Porque eu entendo que o homossexual, ele é uma forma deformada, não. É uma forma original que não pode ser mudada. Mas se ele nasceu, é criança, e conviveu pelo convívio, ele se perde. E por isso é que nós vemos aí o Brasil cheio de canhotos nas escolas, ensinando que não presta ainda. Mas Bolsonaro está de olho. O governo brasileiro está de olho em cima dessa cambada. Olha, o que tem de esculhambação, de ideologia de gênero nas escolas. Eu não sou contra nenhum cara ter o sexo diferente do normal. Eu só sou que eu acho que cada um deve ser o que é e nunca se propagar, como a gente assiste na televisão Pedro Bial, entrevistando o Lulu Santos, que estava beijando a boca do homem. O certo é ir beijar dentro do quarto e não se apresentar publicamente. Qual é o casal de héteros que faz isso? Qual é o casal de héteros que faz como é que se diz? O orgulho hétero? Cadê? Cadê o orgulho das mulheres, dos homens? É só orgulho de exclamação, entendeu? Isso é ridículo. Eu digo isso porque a gente tem que saber o que é bom. O bom da vida é viver em paz e ver na nossa consciência, cuidando da nossa vida, sem essas coisas que faz vergonha. Então, pessoal, vocês desculpem aí o que eu estou dizendo. Bom dia. Olha, esse rapaz que me pediu para informar sobre condenação dele por falso testemunho, condenação foi pouquinho, ele pode cumprir, não sei se ele já passou, eu sei que eu examinei. O artigo 242, parágrafo 2º do Código Penal, 342, cuidado que eu errei, 342, parágrafo 2º, ele é muito sério. Pelo seguinte, é o único crime de ação pública incondicionada que permite a retratação. O que é retratação? É o sujeito se desculpar. Se desculpar. Para os crimes de ação privada está no artigo 143. Para os crimes de ação pública condicionada a uma retratação, a retratação está no artigo 102 do Código Penal, com a mesma redação do artigo 25 do Código de Processo Penal. Então, o Código foi sabido, diga, rapaz, aqui não tem jeito. Mas, doutor, eu sendo processado, o juiz me perguntou,
você quer dizer a verdade, você pode se livrar da condenação. Eu digo, o advogado me ensinou a mentir, quem veio pegar a cadeira era ele. Ele não disse quem foi, eu diria. E eu vou dizer a verdade, que ele me contou uma história e eu contei outra. Aí contou a verdade da coisa. Ocorre que quando ele contou perante o juiz do processo criminal, no processo civil, já tinha havido sentença contra a pretensão da pessoa em favor de quem foi prestado depoimento. E lá o parágrafo 2º do artigo 342 é claro, se antes da sentença do processo em que a testemunha mentiu, e essa testemunha disser a verdade, Deus vai contar a verdade, aí se chama retratação. Ele não ocasiona prejuízo a ninguém. O juiz, cautelosamente, o juiz criminal, fez um ofício para o juiz da causa onde ele prestou o depoimento e comparou. Ele prestou o depoimento lá em tal data. Em tal dia foi prolatada a sentença. Aí, meses depois é que ele resolveu contar a verdade. Se ele conta a verdade antes da sentença do processo em que ele mentiu, ele podia ser tido como isento de pena pela retratação, conforme estabelece o artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal. Bom dia para vocês, amanhã estarei de boné na casa do Jairo, lá no Passaré. Por mais online para todos. Bom dia, vocês podem curtir, podem compartilhar, assistam aos meus vídeos. Eu gosto da Constituição Federal, gosto das leis, sou estudante. Passei uma mensagem dizendo que gostaram, não gostaram, pode dizer, pode colaborar que eu gosto. Heleno Lopes sou eu, meu canal Heleno Lopes Realidade, meu WhatsApp 85 é o DDD 999-453883. Bom dia e até amanhã.